verso 41. Todo mundo achou? A partir do verso 41. Todo mundo achou? Então vamos lá. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes diziam. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então o último verso diz, obrigado Zé, o último verso diz, Jesus ia crescendo em sabedoria, diga comigo, sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. De uma certa maneira, todos nós estamos em fase de crescimento, certo? Ou alguém discorda de mim? De certa maneira, se não é um crescimento físico, alguns podem ser para os lados, né? Mas se não é um crescimento físico, é crescimento intelectual, ou um crescimento espiritual. E de certa maneira, por exemplo, quando você vai para a escola, quando você vai para a faculdade, quando você vai para uma aula de inglês, quando você vai para uma aula de guitarra, uma aula de bateria, você está crescendo em conhecimento de alguma coisa, certo? Você pode estar crescendo na área de línguas, na área musical, você pode estar se especializando, por exemplo, na área de engenharia, você pode estar se especializando na área de medicina. Tudo isso é conhecimento. Você pode também acordar às 6 horas da manhã e ir para o trabalho, e você também está crescendo, certo? Você vai estar crescendo profissionalmente. Então lá no seu trabalho você aprende coisas novas, você se relaciona com outras pessoas, você aprende com os seus chefes e você vai crescendo. Passa um tempo, você vai ganhar cargos de chefia, às vezes você vira até presidente de multinacional, por que não? Se você frequenta os encontros de jovens da sua igreja, ou as escolas dominicais, ou os cultos de domingo, você também cresce, não cresce? Amém? Você cresce o quê? Espiritualmente. Então, há várias maneiras da gente crescer. Então, não é só físico. Quando a gente fala em crescimento, existem várias maneiras. Mas o fato é que Deus ele tem um propósito para cada um de nós, em várias áreas da nossa vida, seja ela na sua escola, na faculdade, no lar, no trabalho, seja na área de ministério, seja na igreja, seja até na sociedade. Quem sabe aqui não está um deputado federal, um governador, sei lá. Lembra da gente, tá? Não esquece não. Mas o que ele mais deseja é que você aproveite as oportunidades. Por quê? Porque as oportunidades elas vão estar à nossa frente para a gente crescer. Seja ela em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Assim como foi com quem? Com Jesus, que nós acabamos de ler. O exemplo de Jesus é simplesmente para que seja para a gente um incentivo. Por quê? Porque é para a gente entender a maneira que Deus quer que nós cresçamos na nossa vida. Por isso que a gente deve ser perseverante na busca
e olhar sempre para Jesus, para que a gente possa ter um crescimento saudável, seja tanto diante dos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Quem sabe um dia você possa falar igual Paulo, né? Seja quem? Meus imitadores, como quem? Como eu sou de Cristo. E aí, será que a gente pode chegar nesse nível? E olha, para Paulo falar isso, ele ralou, cara. Não foi fácil não. Mas, quem sabe um dia a gente consegue chegar nesse nível de Paulo, que olhou para os seus discípulos, olhou para os seus seguidores, falou assim: olha, da mesma maneira que eu imito Cristo, me imitem também. E aí nós vamos olhar hoje crescendo como Jesus. Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele passou por esse mundo, ele nasceu e cresceu igual eu, igual a você. Mas nesse versículo ela conta sobre o crescimento de Jesus em várias áreas. É curioso que o crescia, quando ele fala crescer aqui, ele está falando em quê? Abrir caminhos. Ele está falando em que Jesus ia abrindo o quê? O caminho. Crescer aqui, ele está falando em ação. É uma ação, é agir. É sair da zona de conforto. Por quê? Porque para crescer como Jesus, para crescer da maneira que Deus quer, a gente precisa abrir caminhos, a gente precisa buscar o nosso próprio crescimento. E isso, a gente precisa o quê? Se mexer. Não dá para ficar parado no banquinho bonitinho só ouvindo. A gente precisa se mexer, avançar, abrir caminho para conseguir crescer. Então nós vamos quebrar esse versículo em alguns pontos aqui que a gente consegue imaginar e entender melhor o que Deus quer de nós. O primeiro que ele diz é crescimento em sabedoria. O crescimento em sabedoria significa crescimento intelectual. Olha só, como todos nós, Jesus frequentou uma escola. Como assim frequentou uma escola? Ele frequentou uma escola, ele estudou matéria, ele estudou as escrituras, ele construiu um conhecimento para a vida dele. Foi através dos estudos, orientação dos seus professores, orientação dos seus mestres. Tanto que, se a gente olhar no versículo 46 que nós lemos, ele diz: depois de 3 dias encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes pergunta. Sabe o que quer dizer? Ele estava debatendo com eles de igual para igual. E aqui eu não estou falando um Jesus de 30, 33 anos. Estou falando um Jesus talvez de 12 anos, 11. Esse texto é a prova de que Jesus estava aproveitando cada oportunidade. Ele teve a oportunidade de estar lá no templo? Ô pastor, vem cá, vamos conversar. E de igual para igual. E você, o que você tem feito para crescer? Será que você é capaz, por exemplo, de debater com um ateu sobre falar se Jesus existe ou não? Será que você é capaz de debater com pessoas de outras religiões e defender a sua fé? Como é que nós vamos defender a nossa fé se nós não buscarmos a palavra? Como é que nós vamos ser um bom engenheiro se a gente não fizer uma faculdade de engenharia? E o que você tem feito para crescer? Olha só, nós temos que aproveitar as oportunidades para crescer com sabedoria, assim como Jesus. Jesus, ele não nasceu sabendo. Não é porque ele veio à terra como filho de Deus que ele nasceu sabendo de tudo. Não. A prova que ele estava lá no templo conversando com os mestres é a prova que ele estava sempre buscando em aprender. Segundo, Jesus crescia em estatura. Estatura é crescimento físico. Mas é engraçado que a Bíblia não fala como Jesus era. Se ele era bonito, se ele era feio, se ele era negro, se ele era branco, se ele era gordo, se ele era magro. Não tem. Alguém achou? Eu não achei. Se você achou, você me avisa, que eu quero saber. Mas, se a gente olhar para os evangelhos, a gente pode ter uma ideia, por exemplo, do preparo físico. Por quê? Olha só, para ele fazer uma viagem de Nazaré até Jerusalém, significa que Jesus, ele andou 100 quilômetros. Você já foi a pé de Campinas a São Paulo? A pé?
Isso significa que ele fez um belo exercício, né? Jesus começou a trabalhar cedo na carpintaria. O que ele fazia na carpintaria? Serrava, martelava, lixava. Outro belo exercício, né? Não é serviço intelectual, é serviço braçal. Exigia um certo preparo físico. Olha só, já adulto, eu listei alguns versículos que dá para ter uma ideia. Por exemplo, Mateus 4:23, Mateus 5:1, Mateus 9:35, Mateus 11:1, que diz que quando ele já adulto, ele percorreu todo o país e pregava para a multidão. Percorreu todo o país. Primeiro, naquela época não tinha carro, não tinha avião. Então você já imagina como é que ele foi. E naquela época ele pregava para a multidão, e ele não tinha essa belezura que nós temos hoje, chamada microfone. Ou seja, ele tinha que ter uma voz boa. Você já imaginou pregar para milhares, sem microfone, sem estrutura de som nenhum? Exigia muito do corpo. A gente via também que ele passou vários dias no deserto, sem comer. Ou seja, ele precisava ter o quê? Resistência. E aí você me pergunta, será que ele cuidava do corpo? Eu entendo que sim, porque para ele fazer tudo o que ele fez aqui, o cara tinha que ser um super-herói, né? Então ele cuidava do corpo. Tinha que ser aqueles caras tipo Iron Man, né? Que corre 180 quilômetros, depois pega a bicicleta mais 250, depois nada mais 40, já pensou? Mas isso é um alerta para todos nós, para nós cuidarmos de nós mesmos. Outro ponto, 3, crescendo o quê? Em graça. Crescimento em graça é crescimento espiritual. E crescimento espiritual, a gente tem às vezes uma ideia errada de que Jesus veio aqui sabendo tudo, como eu falei, porque ele era simplesmente o Filho de Deus, mas não foi assim. Para a gente crescer espiritualmente, o que Jesus teve que fazer? Ele ia na sinagoga, ia no templo, na igreja da época, ele lia a Bíblia, ele orava, ele buscava a Deus. Na passagem, ele não mostra Jesus adulto não, ele mostra Jesus ali, molecão, 12 anos, 11 anos, 15 anos. E Jesus, o fato dele estar no templo, mostra que ele estava sempre o quê? Buscando. E ele ainda dá bronca, né, nos pais. Fala assim, você não sabe que eu estou aqui na casa de Deus? Você está me procurando à toa por quê? Mas aqui ele está mostrando que Jesus desde pequeno, ele já amava a Deus, ele já estudava a palavra, e ele sabia que para ele se tornar um mestre que ia revolucionar todo mundo, que ia marcar toda a história, ele precisava estudar, aprender. E aí, o que nós temos feito para crescer em graça? A gente está aí numa meta de 1 ano, ler a Bíblia inteira. É um objetivo. Será que nós estamos lendo realmente a Bíblia inteira? Será que nós temos aprendido a ler a Bíblia? Será que nós temos orado o suficiente? Porque a gente tem tempo para tudo, né? A gente tem tempo para PlayStation, a gente tem tempo para Facebook, a gente tem tempo para postar comida no Instagram. Tem uns que postam cada coisa gostosa, cara. Fica, né? Tem gente que fica debatendo um monte de coisa, mas e aí tempo para você buscar Deus? Crescimento em graça significa crescimento espiritual. Por exemplo, nós temos aqui todos os sábados. Como tem sido a sua frequência de sábado para estar aqui? Como tem sido o seu objetivo para convidar pessoas para estar aqui? Como tem sido a sua frequência nos cultos de domingo? Como tem sido a sua frequência nas outras atividades da igreja? A igreja te dá várias oportunidades para crescer. E será que nós temos aproveitado cada uma delas? Por exemplo, para os casados, né, vai ter um jantar de casais. O que é? Investimento para o casamento. Nós temos aqui encontro de jovens, é investimento para o jovem. Nós temos o ministério infantil, os pais que levam as crianças lá, investimento para a criança. E como que tem sido a nossa busca dia a dia? Tempo com Deus, das mulheres, né? Mulheres é um investimento. Homens.
Mas aí o quarto está lá, crescendo diante de Deus e dos homens. Crescendo diante de Deus e dos homens significa comunhão e testemunho. O crescimento de Jesus, ele foi admirado por Deus e pelos homens. Deus viu tanta dedicação do seu filho nos estudos, na oração e na vida cristã, que ele, já adolescente lá, ele já estava sendo o quê? Admirado. Por quê? Porque tudo que ele fazia era de coração, era ali. Eu vou me entregar, eu vou fazer o meu melhor. E era evidente aos olhos de Deus. Por isso que fala, ele crescia diante de Deus e dos homens. Os homens o admiraram pelo crescimento e o desenvolvimento daquele adolescente. Já pensou para aqueles mestres da lei religiosos, devia ter lá seus 70, 60 anos, e discutindo com um adolescente de 12. E às vezes eu fico imaginando Jesus falar, o que você está falando aí está errado, não é assim não. Já pensou? E aí Jesus lá falando e o cara para assim, poxa, é verdade. Olha só, Jesus, eu imagino que ele devia ter sido, nessa época, um rapaz educado, gentil, responsável, estudioso, obediente aos pais. Ele era um bom filho, a Bíblia mostra que ele ajudava os pais, ele obedecia aos pais, ele respeitava, né? Aqui fala, estava lá procurando Jesus, os pais, onde ele estava. Ele não falou assim, pô pai, você não sai do meu pé, né? Que saco. Não, eu falei assim, pai, eu estou aqui na casa de Deus. Isso demonstrava respeito. Quem conhecia Jesus na época o admirava pela maneira que ele estava crescendo, pela maneira que ele estava amadurecendo. E aí, o que nós também temos feito para ser admirado diante de Deus e dos homens? Será que nós estamos sendo filhos obedientes aos nossos pais? Será que nós estamos, obedecendo os nossos pais, ou nós estamos respondendo de forma grosseira para ele? Ou não só pelos nossos pais, lá no nosso trabalho mesmo, a gente tem chefes, a gente tem superiores. Como é que tem sido a nossa relação com eles? Será que a gente tem se dedicado no nosso trabalho, procurar desenvolver, atender, fazer o nosso melhor? Tudo isso, quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente tem o respeito pela qualquer autoridade que está sobre nós, isso é uma fonte de admiração. Buscar a se santificar, filho obediente, um aluno dedicado, adolescente bem educado, um crente santificado, respeitando a Deus, seus pais, seus colegas, todos admiravam Jesus. Mateus 7,37 diz que o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, nossa, ele faz tudo muito bem. Ele fazia a sua parte. E como tem sido a nossa parte? Como é que tem sido o seu testemunho com seus amigos? É interessante, testemunho, é um negócio complicado. Hoje você sai com amigos, por exemplo, do trabalho e da faculdade, o cara te chama para ir para um barzinho, por exemplo, ele vai abrir, vai pedir uma cerveja, vai pedir uísque, vai pedir bebida alcoólica. E como é que tem sido o seu testemunho diante disso? Ou nos lugares que seus amigos te chamam, como é que é? Você vai, você topa tudo, se o seu amigo pula num buraco, você pula junto. Como é que tem sido as suas redes sociais? Você é aquele cara que gosta de falar um monte de bobagem, ou as suas redes sociais servem primeiramente para impactar pessoas? Eu contei uma vez uma experiência aqui, que eu tive há uns 2 anos atrás. E eu gosto sempre diariamente de postar versículo, postar alguma frase legal que eu ouvi, postar alguma coisa que Deus está falando comigo. Para quê? Não é para mim, não é para me mostrar, não é nada. É simplesmente para que as pessoas que estão lá, aqueles meus contatos, eles possam ouvir alguma palavra diferente. Porque eu creio que hoje a mídia social, ela é uma forma de evangelização. Então, tem muitos amigos ali que eu não encontro mais no dia a dia, eu tenho pouco contato, e é uma forma até de eu me aproximar deles. E ali eu tenho um cara que eu estudei na minha infância, ali por volta da 6ª, 7ª série,
E um belo dia ele me chamou e falou, queria falar com você, me dá seu telefone, eu quero te ligar. Isso era 11 e pouco da noite. Eu falei, nossa, faz uns 20 anos que eu não falo com ele, 11 horas da noite, ele quer me ligar. Eu falei, tá bom, né, dei meu telefone para ele. Ele falou, cara, vejo que você escreve um monte de coisa, que você põe um monte de coisa aí. Eu falei assim, você é religioso? Eu falei, opa, religioso não. Eu falei assim, eu sou seguidor de Jesus. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu sigo Jesus e eu tenho ele como a minha referência, mas religioso, não, mas se você me vê dessa forma, tá. Ele falou, não, é porque você tem escrevido um monte de coisa e isso tem mexido comigo e tem falado bastante comigo. Eu falei, olha, que bom, fico feliz. Ele falou assim, só que eu tenho um convite para te fazer. Eu vou casar semana que vem e eu quero te convidar. Eu falei, nossa, imagina, não tenho contato com o cara há 15 anos. Eu falei, legal, fico feliz. Não, então me passa o endereço da sua casa, eu vou passar aí, vou deixar o convite. Foi lá, deixou o convite e a gente foi. E foi tão legal porque a gente pôde, apesar de festa de casamento, é difícil você ficar conversando com o noivo, né? Mas a gente pôde se abraçar, a gente pôde conversar um pouco. E ele falou assim, olha, sempre que puder, continue escrevendo, porque apesar de às vezes eu não clicar lá para curtir ou não comentar, mas tem falado muito comigo, então continue. E às vezes eu até mando mensagem hoje para ele. Então isso é uma forma de dar testemunho, né? A gente sair também com seus amigos, às vezes a gente vai para um barzinho com eles, o fato de você, não vou beber bebida alcoólica, você vai constranger. E aí a pessoa vai te perguntar, você não bebe bebida alcoólica? Eu falo assim, não, porque eu não preciso. Eu falo, por que você não precisa? Porque não é isso que preenche minha vida. O que preenche minha vida é Jesus. Que marcas que você tem deixado nas pessoas? É engraçado que eu tenho para mim que eu quero deixar marcas nas pessoas que estão do meu lado. Sejam elas familiares, sejam pessoas que estão aqui conosco todos os sábados, sejam irmãos da igreja, mas sejam principalmente aqueles que não conhecem a Jesus, porque é eles que eu quero alcançar. Mas e aí, como é que nós podemos crescer em sabedoria, em graça, em estatura? Vamos ler lá Filipenses 3. Filipenses 3, a partir do versículo 12 até o 14. Filipenses 3, 12 até o verso 14. Todo mundo achou? Então vamos lá. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse texto que acabamos de ler, ele fala do quê? De crescimento. Os seguidores de Cristo. E aí eu quero deixar para você 5 dicas referente a esse texto de como nós podemos crescer. E o primeiro, você deve progredir. Nesse texto Paulo diz, prossigo, vamos a seguir adiante, vamos avançar. Não é uma mágica, é um processo. Você não se converte hoje e sou diferente, o seu palavreado muda do dia para a noite. É um processo, mas você tem que buscar, você tem que se aperfeiçoar, dia após dia. Não é uma mágica, como um percurso, é como uma estrada que você tem que percorrer. Hebreus 12, 1, 2, ele diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Progredir é um processo, né? Então, ele fala aqui, olha, deixa aquilo que te atrapalha. O que te atrapalha de chegar perto de Deus? São seus pecados? São seus erros? São suas inimizades? O que tem te atrapalhado? Será que é aquilo que você tem olhado, por exemplo, na internet? Porque, olha, eu vi um pastor, ele fez uma relação de mais de 50 pecados que as pessoas hoje cometem na internet, e ele não listou a pornografia. É aquilo que nós temos visto na televisão, é os nossos relacionamentos que não estão de acordo com os propósitos de Deus, são as nossas amizades que têm nos desviado dos caminhos do Senhor. Tudo isso que nos atrapalha, ele fala, deixe para trás. E isso é um processo, vamos prosseguindo. Segundo, você deve ter o quê? Um alvo. O crescimento do cristão, ele não é sem rumo, ele tem um alvo. Qual é o alvo que Paulo fala aqui? O alvo é Cristo. Então a gente precisa entender o nosso alvo. Paulo, ele entendeu o alvo dele. Opa, agora eu sou diferente, então Jesus, eu quero ser igual a você. Então o meu alvo é Cristo. Jesus, eu quero ser da mesma maneira que você foi, eu quero me desenvolver como você, eu quero marcar uma história como você, eu quero impactar as pessoas que estão do meu lado como você, eu quero ser parecido como você, e eu quero ter o quê? A sua identidade. Romanos 8:29, ele diz, pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos que ter um alvo. Qual que é o meu alvo? Eu tenho os alvos da minha vida, mas o meu principal alvo é chegar perto de Jesus. É impossível ser igual a Ele, porque Jesus era perfeito, mas o quanto mais próximo eu puder estar, eu quero estar. Outro, você precisa conquistar. Conquistar significa o quê? Esforço. E aí, dá para conquistar ficando sentado no banco? Dá para conquistar um emprego ficando sentado na cadeira e não mandar currículo nenhum? Dá para passar numa prova sem estudar? Conquistas envolvem esforço. O cristão, ele precisa desejar, ele precisa ter vontade, luta. Você não vai trazer ninguém para Jesus se você não convida. Você pode orar, ó Jesus, manda alguém que fale de Deus para aquela pessoa. E aí você está na frente do cara e fala assim, ó, mandei você está aí, ó, fala para esse rapaz aí. Conquistar, Paulo está falando, olha, se esforça, para você atingir a imagem de Cristo, para você refletir a imagem de Cristo, envolve esforço, não é fácil. Como é que nós vamos alcançar a perfeição de Cristo? Não é fácil. Mas Paulo, ele desejava ser igual a Jesus. Ele foi persistente. Lá em Hebreus 6, 11, 12, ele diz, queremos que cada um de vocês mostre a mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza e esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebam a herança prometida. Dia a dia, hoje eu vou acordar, Jesus, me faça igual a ti. Amanhã de novo, opa, de novo, vou ler a palavra, Jesus, me ensina. Quarto, você precisa fazer o quê? Escolhas. Escolhas envolvem renúncia. 2 Coríntios 5,17, ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo nos mostra o que ele fez para a sua vida. Ele renunciou, ele deixou para trás seus pecados, seus hábitos, seu linguajar, relacionamentos que talvez afastaram dele dos caminhos. Isso foi uma escolha definitiva, não tem volta. Será que as nossas escolhas têm nos levado para perto de Cristo?
Ser imitador de Cristo envolve escolhas, renúncias. E Paulo, olha só o que Deus fez com Paulo. Ele só foi o maior cristão, para mim, na minha opinião, depois de Cristo. Paulo, ele fez um mundo, ele trocou um mundo irresistível, cheio de oportunidades. Ele trocou um mundo de prazeres, ele trocou um mundo talvez de coisas que ele podia desfrutar pela posição social que ele tinha na época, mas ele trocou pelo amor irresistível de Cristo. E hoje mudou alguma coisa? Ou nós temos oportunidades de sair aí afora e desfrutarmos de várias coisas que nós achamos legais, que vão nos destruir daqui a um tempo? Só que os prazeres que nós temos no mundo é muito legal no momento, mas depois ele te destrói. Cristo é muito legal no momento, e amanhã é mais legal, e aí amanhã é mais legal, e aí amanhã ele é mais doido, e aí depois ele é muito mais que legal, e aí depois ele mega ultra blaster legal. 5. Você deve almejar o prêmio. Todos aqueles que crescem na vida cristã têm um prêmio que é prometido por Deus. E o maior tesouro que Deus deu para nós foi Jesus, que está a salvação. E em Jesus nós temos a santificação, em Jesus nós temos a vida eterna, em Jesus nós temos a presença de Deus. Através de Jesus nós podemos chegar a um lugar que é o novo céu e uma nova terra. E quem que quer todos estes tesouros precisa buscar a Jesus. 1 Coríntios 9, 24 e 25 ele diz: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancemos o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre. A vida cristã eu vejo ela como uma maratona. Imagina lá que tem um pelotão da frente, que é tudo os quenianos, né? Queniano, nigeriano, os caras que estão tudo na frente lá. E um brasileiro. Aí tem o pelotão do meio lá, que é os caras que praticam esporte regularmente, mas não são quenianos, então chega ali em centésimo, né? E aí depois tem os caras que vai vestido de espantalho, vai vestido de Batman, de super-homem, né? Alguns, a turma da zoeira, é a turma do fundão, né? E é como uma corrida, porque a corrida é um só que vai ganhar, né? É um só que vai alcançar lá. E aí, quem que nós queremos ser na vida cristã? Nós queremos ser o cara que fica lá no fundão vestido de Batman, ou o cara que vai ganhar o prêmio lá, que vai receber o cheque no final, né? E a vida cristã é muito isso. Por quê? Fala, Deus, eu quero sentar do seu lado, mas se não tiver como ficar lá no pelotão da frente, eu quero ficar no calcanhar dos caras. Mas se eu não puder ficar no calcanhar dos caras, não me deixa chegar no pelotão do meio, que eu quero ficar na cola deles. É com eles que eu quero andar. Paulo está falando aqui: você não nasceu para ficar no banco não, rapaz. Você nasceu para ficar aqui, ó. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para impactar aqueles que estão do seu lado. Você nasceu não só para ser mais um cristão no mundo. Você não pode ser só mais um dentro da igreja. Não, você tem que ser o cara. Isso significa se aparecer? Não. Isso significa ser o cara do jeito que Deus quer. Jesus, ele deu o seu exemplo para que a gente imite ele em tudo. Paulo, ele se esforçou. Quando Paulo falou aqui, olha, prossigo para o alvo que é Cristo, né? Ele já passou por tanto sofrimento, tanta coisa, que a tal ponto ele falou assim: olha, vocês podem me imitar, porque eu consigo imitar a Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Olha, a minha vida inteira eu não quis ser só mais um. Minha vida inteira eu não me conformei em ser só mais um cristão que pisou nesse mundo. Não, Deus me chamou e eu quis fazer a diferença. Eu quis fazer uma vida que valesse a pena. E a vida de Paulo valeu a pena a tal ponto
que ele só escreveu mais da metade do Novo Testamento, um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, mas diversos livros dele estão aqui, ensinamentos que duram gerações. O cara já morreu há 2000 anos atrás, e a gente continua falando dele. Ele não foi mais um. E aí? Qual é a sua escolha? Que tipo de cara que você quer ser? Que tipo de cristão você quer ser? Você quer ser só mais um no meio da multidão? Ou você quer ser um cara que lá na frente Deus vai falar assim: vem cá, meu filho, que eu tenho um prêmio especial para você, que você ganhou a corrida, você venceu. Você quer ser só mais um, ou você quer ser um cristão que deixa marcas nas pessoas? É legal, quando eu contei essa experiência num cara que eu não via há 15 anos, eu creio que alguma marca eu deixei nele. Talvez eu não seja a pessoa que vá ver ele confessar Jesus, mas alguma semente está nele. O recado de hoje é: aproveite as oportunidades que Deus te dá. A maior oportunidade está na mão de vossas belezuras. Está aqui, crescer em sabedoria. A maior oportunidade está se envolver na igreja. Porque a igreja, apesar de todos os defeitos, é o lugar mais perto do céu que existe aqui na terra. Cresça em estatura. Cuide de você mesmo. Cresça em graça diante de Deus e dos homens. Crescer diante de Deus e dos homens é: não seja só mais um. Seja um cara que vai impactar aqueles que estão na sua volta. Seja um cara que onde você pisar, a pessoa vai respeitar. Eu não sou nada sem a videira, porque sem Cristo nada poderei fazer.